Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da educação e da saúde ao redor do mundo. Então, quantos países investem em educação, quanto eles investem em saúde, qual que é o resultado disso, mais ou menos. Mas antes eu queria trazer uma reflexão que muitos têm a ideia, a ideia que por um lado faz sentido, por um lado não é 100% certa, que quanto mais dinheiro você joga em um problema, menor esse problema será, maior será a solução desse problema. Então, eu tenho um problema de segurança, de infraestrutura, de saúde, de educação, e muitos têm essa ilusão que, gasta mais dinheiro com saúde, gasta mais dinheiro com educação, gasta mais dinheiro com segurança e o problema será resolvido, ou o problema irá diminuir. Só que, se eu tenho 1 bilhão para construir um estádio e vai levar 3 anos para construir esse estádio, e eu contratei 1.000 funcionários para construir esse estádio, o fato de eu gastar 1 bilhão ao longo de 3 anos não vai fazer com que magicamente esse estádio seja construído. Essas 1.000 pessoas que foram contratadas para construir esse estádio, elas precisam querer construir esse estádio. Se não houver essa vontade, esse estádio nunca será construído. Posso gastar 100 bilhões nesse estádio e ele nunca vai ser construído. E que essas pessoas vão querer construir esse estádio? Pode ser por vários motivos. Um deles, por exemplo, é ganhar um salário. Ou então ter um aumento, se fizer uma hora extra. Pode ser outro motivo. Pode ser algum outro motivo variado, pode ser até por medo de alguma coisa acontecer, então ela vai estar lá construindo aquele estádio. Olha para as pirâmides do Egito e coisas do tipo, né? Enfim, é uma situação ali de escravidão ou semi-escravidão, ou medo de ser punido ou ser morto se ela não fizer tal coisa. Enfim, existem vários motivos, mas no final do dia as pessoas precisam querer construir aquele estádio. Senão, aquele estádio nunca será construído. Posso jogar 100 bilhões de dólares para construir aquele estádio, posso gastar todo esse dinheiro e aquele estádio não será construído. E para que essa organização, esses 1.000 funcionários, funcionem no sentido de construir esse estádio, eu preciso de organização, eu preciso de estrutura, eu preciso de gestão, eu preciso de uma boa alocação de recursos, eu preciso de incentivos, ou seja, é necessário que haja incentivos para essas pessoas, para fornecedores de matérias primas e outras pessoas envolvidas na construção desse estádio façam um bom trabalho. Se essa gestão for muito bem alinhada, se esses recursos forem bem utilizados, se esses incentivos estiverem bem colocados, talvez até, ao invés de eu gastar 1 bilhão ao longo de 3 anos para construir esse estádio, eu consiga gastar 700 mil e construir esse estádio em 2 anos e meio. Agora, se esses incentivos não estiverem bem alinhados, talvez eu vou ter que gastar 1,5 bilhão e vou levar 4 anos para construir esse estádio. Ou seja, a diferença de haver uma boa organização, haverem bons incentivos para cada um dos indivíduos envolvidos nesse processo, gera um resultado final muito diferente. As pessoas respondem a incentivos. Se houver um incentivo para ser mais eficiente e mais produtivo, as pessoas serão mais eficientes e mais produtivas. Se não houver esse incentivo, ou se houver um incentivo delas serem menos eficientes e menos produtivas, elas serão menos eficientes e menos produtivas. Esse é um dos problemas que nós vemos na saúde pública, no transporte público, na infraestrutura pública, na educação pública, na segurança pública. Diferente do setor privado, onde existe não só a busca, mas a necessidade do lucro,
Os negócios privados, eles sempre estão buscando serem mais eficientes, eles estão sempre buscando serem mais produtivos, porque dessa forma o negócio será mais lucrativo e também ele não irá à falência, porque se você for menos produtivo ou não aumentar a sua produtividade ao longo do tempo, os seus concorrentes irão aumentar e irão acabar falindo com o seu negócio. Os seus clientes irão para negócios mais eficientes, mais produtivos. Ou seja, no setor privado sempre existe a busca por eficiência, por produtividade. E alguns colocam o lucro como algo negativo. Nossa, é ruim ter lucro. Tanto que alguns até falam: não, eu estou trabalhando para o setor público. Aqui nós queremos ajudar pessoas. Nós não estamos atrás do lucro. Nós não nos importamos com o lucro. Esse não é o nosso objetivo. Só que o lucro é a sinalização que aquele negócio, aquela empresa, aquele produto, aquele serviço gera valor para a sociedade. Quando o meu negócio não dá lucro, eu estou numa organização sem fins lucrativos ou eu estou numa organização pública, eu não sei se aquele negócio gera ou não gera valor para a sociedade. Agora, se eu tenho uma empresa que faz motor de carro, faz roupa, faz uma câmera, faz um microfone, faz uma tela de computador, faz uma lâmpada, faz um armário, e essas empresas dão um lucro, por menor que esse lucro seja, pode ser uma margem de 1%, não interessa. Se ela dá lucro, ela está gerando valor para a sociedade. É a melhor sinalização que nós temos disso. É claro que eu posso ter uma empresa privada que venda cocaína e ela não vai estar gerando valor para a sociedade. Que venda cachaça, ela não vai estar gerando valor para a sociedade. Ela vai estar entregando um produto que as pessoas querem, mas não vai estar gerando um valor positivo para a sociedade. São coisas diferentes. E nós temos também empresas privadas, as quais têm fortes ligações com o setor público. Por exemplo, empresas de saneamento, empresas de distribuição de energia elétrica, que muitas vezes são monopólios. E aí a equação é um pouco diferente. Porque, como você é obrigado a utilizar a empresa de saneamento da sua cidade, você é obrigado a utilizar a empresa de transmissão de energia da sua cidade, o fato dessa empresa ter lucro não necessariamente quer dizer que ela está sendo eficiente e está gerando um valor para a sociedade. Ela está gerando um valor para a sociedade, é verdade, mas se esse capital fosse empregado de outra forma, ele poderia estar gerando um valor muito maior. E esse também é um ponto importante. Nós vimos lá no Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, que, eu não lembro agora exatamente se era a prefeitura ou o governo estadual, fez um orçamento para construir uma ponte de 20 milhões de reais em determinada região lá no Rio Grande do Sul. E a população daquela região se uniu e com 5 milhões de reais construiu a ponte. Ou seja, um problema que nós temos muito grande no gasto público é que nós vemos o que foi construído, mas nós não vemos o que deixou de ser construído. Então, se o governo fosse lá e gastasse 20 milhões e construísse a ponte, muitos vão dizer: olha que maravilha, né? O governo foi lá e construiu uma ponte. Só que o que as pessoas não veem é que o governo deixou de construir outras 3 pontes. Então, se esses 20 milhões estivessem na iniciativa privada, 4 pontes seriam construídas. Se esse dinheiro estivesse na mão da iniciativa pública, uma ponte seria construída. E isso é aplicado em escolas, isso é aplicado em hospitais, isso é aplicado em clínicas, isso é aplicado em segurança pública. Essa mesma lógica é aplicado em cada real que o governo gasta. Cada real que é roubado pelo governo daquelas pessoas que produzem acaba sendo uma diminuição na eficiência, uma diminuição na produtividade e acaba empobrecendo os indivíduos, empobrecendo a sociedade. Isso no mundo inteiro e na sociedade brasileira é o que acontece. Por isso que
é importante que o gasto público seja sempre o menor possível e que o dinheiro fique o máximo possível na mão daquelas pessoas que produziram esse dinheiro em primeiro lugar. Não só porque isso é ético, não roubar o dinheiro das pessoas, o dinheiro que elas ganharam honestamente, mas também porque isso faz com que a sociedade seja muito mais produtiva, seja mais eficiente, com isso ela se torna mais rica, com isso o país se torna mais rico e a vida de todos se torna melhor. Pelo contrário, quanto maior esse gasto público, nós temos um efeito de aumento na pobreza, aumento na miséria, aumento na corrupção e a vida de todos acaba piorando. E por que isso acontece? Por que há essa ineficiência tão grande no gasto público? De novo, incentivos. As pessoas, quando se juntaram para construir essa ponte, elas pegaram seu próprio dinheiro para construir algo que beneficiaria elas. Ou seja, elas vão fazer um gasto muito eficiente desse dinheiro, que vai gerar muito valor para elas. Agora, quando eu roubo o dinheiro de uma pessoa para gastar esse dinheiro com ela, o dinheiro não é meu e eu não vou gastar esse dinheiro comigo. É a forma mais ineficiente de haver o gasto de algum dinheiro. Por quê? Se eu faço uma empresa que faz camisetas, por exemplo, essa empresa, final do mês, tem que dar lucro. E eu vou buscar ser o mais eficiente possível nessa empresa para que, final do mês, ela dê lucro. Eu quero um retorno sobre o meu investimento. A partir do momento que eu tenho uma empresa aonde ela não precisa dar lucro, aonde eu não corro o risco de quebrar essa empresa, porque simplesmente, final do mês, o governo vai depositar dinheiro na minha conta, dinheiro que ele roubou dos pagadores de impostos, eu não tenho absolutamente nenhum incentivo para ser eficiente. Se eu sou comandante da polícia em uma certa região, em uma cidade, então digamos que tenham 10 regiões em uma cidade, e eu sou responsável por uma região. Se eu faço um trabalho muito eficiente e torno aquela região muito segura, o que que eu ganho como isso? O que que eu ganho como policial? Eu ganho um aumento? Eu ganho um prêmio? Eu sou promovido? Ganho um bônus salarial? Não. Geralmente o que acontece é uma diminuição, muitas vezes até de verba, porque aquela região, teoricamente, já está segura. Agora, se eu sou um comandante, um policial muito ineficiente, que passa o dia inteiro com as pernas para cima, e aquela região a qual eu cuido é muito violenta, o que provavelmente vai acontecer? A prefeitura, o governo estadual, o governo federal, enfim, vão acabar aumentando a verba ali da minha delegacia, do meu comando. Ou seja, a eficiência é punida e a ineficiência é premiada. A mesma coisa na saúde. Tenho 3 hospitais em uma cidade, um funciona muito bem, atende muito bem a região, é destinado lá uma verba de, vamos dizer, 100 milhões para aquele hospital, e ele com uma verba de 50 milhões consegue já resolver todo o problema daquela região. O que vai acontecer? Ele vai ser punido pela eficiência e pela produtividade. Aquela verba vai diminuir. Agora, aquele outro hospital que recebe 100 milhões, mas é extremamente ineficiente, salários extremamente gordos para quem trabalha naquele hospital, tem lá 5 pessoas recebendo 15 mil reais por mês para receber cafezinho e uma máquina para produzir café, pagam muito mais caro em tudo que eles compram, por exemplo. Ou seja, o hospital é extremamente ineficiente e ele não consegue atender adequadamente as pessoas daquela região. O que vai acontecer? Provavelmente a verba daquele hospital vai aumentar. Ou seja, existe um incentivo enorme para a ineficiência. Quem está trabalhando como policial, quem está trabalhando como médico nesse hospital, quem está trabalhando como professor, como diretor naquela escola pública, eles não são ineficientes porque eles são maus, porque eles são ignorantes, nem nada disso, não necessariamente, pelo menos. Mas sim porque eles têm incentivos para serem improdutivos, eles têm incentivos para serem ineficientes.
Enquanto aquela pessoa que está numa escola privada, que está num hospital privado, que faz a segurança privada de algum lugar, ele tem incentivos para ser produtivo, para ser eficiente. Por exemplo, você é o segurança que cuida da segurança de um prédio. Se acontecer algo dentro daquele prédio, uma briga, talvez uma tentativa de assassinato, alguém pichar aquele prédio, enfim, há uma boa chance de você ser demitido. Agora, se você é um policial e a região a qual você, em teoria, deveria proteger é muito violenta, acaba acontecendo pichações, acaba acontecendo brigas, acaba acontecendo assassinatos, você vai ser punido por causa disso? Você vai perder seu emprego? Provavelmente não. Provavelmente, inclusive, você vai ser premiado por isso. Imagina o segurança de um prédio ser premiado por ele fazer um péssimo trabalho, por picharem esse prédio, por matarem alguém dentro desse prédio, por baterem em alguém dentro desse prédio. Imagina que loucura, né? Que seria, ele ia ficar o dia inteiro simplesmente de pernas para o ar e esperar as coisas acontecerem, e aí ele vai ser premiado por fazer um péssimo trabalho. É isso que acontece muitas vezes no serviço público. As pessoas são premiadas por fazerem um péssimo trabalho. Se eu sou dono de um hospital, por exemplo, eu quero aquele hospital sendo o mais eficiente possível, porque isso vai me beneficiar. Agora, se eu comando um hospital público, ele ser mais eficiente ou ser menos eficiente, não necessariamente vai me gerar algum ganho, vai ser positivo para mim. E muitas vezes ele ser mais ineficiente, mais improdutivo, vai acabar me beneficiando, como eu falei anteriormente. Então, pessoal, tudo está ligado a incentivos e também ao desejo das pessoas fazerem uma coisa, que é o que nós vamos ver agora, observando o gasto per capita com saúde e também a expectativa de vida nos países ao redor do mundo, principalmente os países desenvolvidos. Então, nós temos aqui que há um gasto per capita com saúde e a expectativa de vida em anos. Nós podemos ver que os Estados Unidos é um dos países aqui, pelo menos na nossa imagem, que mais gasta com saúde, mas é o que menos vive. Então, gasta aqui quase 13 mil dólares por ano com saúde, mas eles vivem menos de 78 anos. Por outro lado, nós podemos ver que a Alemanha também gasta um valor razoável e vivem aí quase 81 anos em média. Agora, já indo aqui para o final da lista, Suíça também tem um gasto maior. O menor gasto que nós temos aqui é o gasto do Japão. E a maior expectativa de vida que nós temos é a expectativa de vida do Japão. Então, eles gastam 5.300 dólares por ano com saúde no Japão. Já nos Estados Unidos, eles gastam mais de duas vezes esse valor, 2,5 vezes mais ou menos esse valor, e vivem aí 77,5, o que dá, vamos ver, 3, 7, daí quase 7 anos de diferença, uma diferença muito grande na expectativa de vida. E pessoal, o que que acontece aqui? Não adianta gastar 12 mil dólares por ano em saúde, ou 24 mil, ou 30 mil, ou 50 mil, ou 90 mil? Claro que existe uma relação positiva entre gasto e expectativa de vida, mas não existe uma relação direta entre gasto com saúde e expectativa de vida. Por que isso acontece? Porque o americano, apesar de gastar muito com saúde, ele também tem uma alimentação horrível. A obesidade nos Estados Unidos é enorme. O americano médio não se exercita tanto assim, não caminha tanto. Por outro lado, o japonês tem uma alimentação muito boa, não fica comendo hambúrguer, não fica comendo pizza, não fica tomando refrigerante o dia inteiro, caminha mais. Ou seja, enquanto o americano está se matando via o que come, o japonês quer viver. Então, enquanto o americano está quase se suicidando através da boca, o japonês, pelo contrário, ele quer ter uma boa alimentação. Ele quer viver mais tempo, que é o que mostra a estatística. E como que nós sabemos isso? Demonstrado através do que eles comem e demonstrado através do quanto eles vivem. Então, não adianta gastar uma fortuna, porque se o Japão gastasse provavelmente muito menos em saúde, gastasse talvez 1.000 dólares,
US$ 500, US$ 100 por ano, provavelmente o japonês iria continuar vivendo mais do que o americano. Por quê? Por causa que o japonês ele tem hábitos que fazem ele viver mais. Ou seja, no final do dia, ele quer viver mais. Diferente do americano que fica tomando e comendo veneno. E, como consequência, acaba morrendo antes. Ou seja, não é simplesmente jogar dinheiro em um problema que vai resolver esse problema. Não é simplesmente jogar dinheiro na saúde que vai fazer a saúde ficar melhor. As pessoas precisam querer ser saudáveis. Elas precisam tomar medidas, ter hábitos saudáveis. E quando elas fazem isso, independente do gasto, nós vamos ter uma expectativa de vida melhor. É claro que, de novo, existe uma relação positiva entre gasto e expectativa de vida. Mas, como nós vemos aqui, essa relação não é direta e talvez nem necessariamente seja a relação principal quando nós analisamos qualidade e expectativa de vida. Trouxe aqui outro mapa para vocês, esse é mais uma curiosidade, que seriam os lugares com a maior densidade de doutores pelo mundo. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, a Bélgica, para cada 10 mil habitantes, 64 doutores. Depois, Geórgia, Áustria, Lituânia, Bulgária. Fiquei impressionado que o Uruguai está na lista, sexto colocado, então 46 doutores por 100 mil habitantes. Temos também a Islândia, Cabo Verde, Itália e Argentina em décimo lugar. Então, os lugares aí com mais médicos. Depois nós temos a Guiné, sendo o lugar com menos médicos para cada 100 mil habitantes. E aí temos aqui também segundo lugar, terceiro lugar, Serra Leoa, Malawi, Eritreia, Moçambique, Togo, Chad, Quênia, Etiópia. Estão aí sendo os lugares com menos médicos ao redor do mundo, todos na África. Enquanto com mais médicos no mundo, a maioria na Europa e dois aqui na América do Sul. Agora falando um pouquinho de educação também, nós podemos ver uma relação entre uma média de escolaridade, anos que as pessoas ficam na escola, que não é necessariamente, vamos dizer, uma métrica diretamente relacionada à qualidade desse ensino. A pessoa pode ficar 20 anos na escola e a qualidade de ensino ser horrível. Mas tem uma relação uma coisa com a outra, qualidade do ensino e anos de escolaridade. E aqui embaixo nós temos a relação de alunos matriculados no ensino médio. Então, ensino médio aqui e aqui a média de anos desses alunos. Então, podemos ver que quanto mais alunos no ensino médio, também eles ficam mais tempo na escola. Então, uma lógica meio que óbvia, né? E nós podemos ver que, generalizando, aqueles países mais ricos é onde os alunos ficam mais tempo na escola e países mais pobres é que eles ficam menos tempo na escola, mas existem também exceções, como aqui Brunei, o Chile, a Rússia, e são países com PIB per capita maior, mais alunos ficam menos tempo na escola, ou que tem um PIB per capita menor, mais alunos ficam mais tempo na escola. E também aqui, pessoal, tem outros países que eles poderiam colocar aqui, que faria essa estatística não ser tão exata quanto eles estão mostrando aí. É que eles meio que escolheram a dedo esse gráfico aqui, meio que para tentar provar um ponto, só que na verdade a história é um pouco diferente. Então tem países aqui com um PIB menor, mas que os alunos passam mais tempo na escola, e outros também onde passam menos tempo na escola, mas têm um PIB maior. Então essa linha mais ou menos inclinada não seria tão boa assim, tá certo? Se nós colocássemos mais dados. Então é importante sempre quando a gente olhar também esses gráficos, né? Ele colocou aqui, vamos dizer, uns 20 países, 25 países. Ora, você tem quase uns 200 países ao redor do mundo. Por que que ele não colocou uns outros 75 aí para a gente dar uma olhada, né? Será que vai ficar muito poluído o gráfico? Pode ser, mas também pode ser porque aí a estatística que ele queria, aquele ponto que ele queria provar para a gente, acaba não fazendo mais muito sentido. Então, também é importante fazer essa análise. Agora aqui nós temos uma matéria da Al Jazeera
que fala um pouquinho sobre gastos na educação por países. Então, quanto cada país gasta em porcentagem do PIB com educação. Então, ele vai falar aqui algumas coisas na matéria. Eu quero ir aqui direto para um gráfico que eles têm que é muito interessante. Então, nós temos esse gráfico aqui, onde nós podemos ver o quanto cada país gasta em educação em relação ao PIB desse país. Então, nós podemos ver que, por exemplo, a Rússia é 3,7%, Austrália 6%, Nova Zelândia 6%, Groenlândia 10%, Bolívia 10%, Brasil 6%, Namíbia quase 10%, Botsuana quase 9%, África do Sul quase 7%, Moçambique 6%, Arábia Saudita quase 8%, Algéria 7%, Marrocos 7%, Estados Unidos 6%, Canadá 5%, vamos ver aqui, França 5,5%, Inglaterra 5,5%, Irlanda 3%, Noruega 6%, Alemanha 4,6%, Itália 4,2%, vamos ver aqui Suíça, ver se consigo pegar, Suíça 5,2%. Então, pessoal, percebam aqui, vamos ver aqui também, Serra Leoa 9%. Vocês podem perceber que muitos países subdesenvolvidos gastam aí 10, 9, 8, 7, 6% do seu PIB em educação, enquanto muitos países desenvolvidos gastam aí 3, 4, 5, 6%. Vamos pegar o Japão aqui. Coreia acho que um pouco mais, 4,6%, Japão 3,4%. Então, assim, imagina, o Japão é 3,4, país desenvolvido. Será que o japonês é ignorante? Eu acho que não. Pelo menos o japonês não tem a fama de ser um povo ignorante. Agora, você tem vários países aqui subdesenvolvidos que gastam quase 10%, quase 10, 9, quase 7, 9%, 7%, 7%, 6%, 4,5%, enfim, que gastam uma boa parte do seu PIB com educação. E isso não é de hoje. Faz algum tempo que eles gastam boa parte do seu PIB com educação. Então, se existe uma relação entre educação e o dinheiro gasto com educação, esses países deveriam estar em uma situação melhor, deveriam ser países mais desenvolvidos, ter uma população mais educada. Se nós temos um problema e a resolução desse problema é simplesmente taca mais dinheiro, joga mais dinheiro que resolve o problema, gasta mais dinheiro com saúde pública, gasta mais dinheiro com segurança, gasta mais dinheiro com educação, gasta mais dinheiro com infraestrutura. Se é só esse o problema, bem, então esses países deveriam estar tendo um bom resultado, mas não estão. Enquanto outros países que gastam muito menos estão tendo um ótimo resultado na educação, um ótimo resultado no seu desenvolvimento. Opa, peraí, então o que está acontecendo? De novo, pessoal, o que está acontecendo são incentivos. Eu posso gastar 1 milhão por aluno no ensino brasileiro, mas se esses alunos não querem aprender, não adianta. Eu posso gastar 1 trilhão por aluno. Se esse aluno não quiser aprender, eu não posso forçar ele a aprender. Ou seja, os alunos precisam querer aprender. E não só os alunos, as pessoas em geral daquele país precisam gostar de aprender, gostar do conhecimento, gostar de ler ou de ver um vídeo que vai acrescentar algo de positivo, algum conhecimento para essas pessoas. Nossa, esse vídeo aqui do lado tá me distraindo, talvez está distraindo um pouco vocês também. Então eu vou mudar aqui para outra página e vou deixar nessa. Tava acontecendo muita coisa naquele vídeo ali, até eu tava ficando distraído, imagina vocês. Enfim, a pessoa precisa querer aquele conhecimento. Ela precisa ter a vontade. Esse é o principal, ter a vontade, buscar esse conhecimento. Porque, pessoal, hoje em dia, se você quiser aprender a construir um avião, construir um Boeing, construir um Airbus, você pode, de graça, na internet, aprender a como faz, aprender como construir um avião. Talvez leve alguns dias, algumas semanas, alguns meses, não sei. Mas você consegue, de graça,
aprender a construir um avião na internet. Ou seja, você consegue ter o conhecimento que você quiser, aprender o que você quiser de graça na internet. Então, por que todo mundo não é um de gênio? Por que todo mundo não sabe tudo sobre tudo? Porque você não tem um incentivo para fazer isso. E esse incentivo não é gastar R$ 1 milhão por aluno. Esse incentivo não é gastar mais em educação. Pelo contrário, gasta-se muito em educação. Podia gastar R$ 0 em educação. O problema não é esse. O problema é qual que é a vontade que as pessoas têm de realmente aprender. A verdade é que, diferente de certas sociedades, podemos pegar ali a Noruega, o Japão e outros lugares, que gastam uma porcentagem pequena do seu PIB em educação, esses países são países onde o conhecimento é valorizado, aonde as pessoas gostam de aprender, enquanto no Brasil as pessoas têm raiva, a maioria das pessoas tem raiva, tem ódio do conhecimento aqui no Brasil. As pessoas gostam do quê? Ficar vendo bobice no TikTok, ficar vendo adolescente rebolando no TikTok, gostam de ficar vendo a vida dos outros ou ficar vendo piada ou besteira no Instagram, gostam de ir no boteco encher a cara, gostam de ver novela, gostam de ver jogo de futebol. E se pegam um livro para ler alguma coisa, pegam um livro de ficção, pegam um livro de autoajuda barato, que não vai acrescentar nada na vida da pessoa. Quantos brasileiros realmente pegam um livro ou veem um vídeo ou um audiobook de biologia, física, química, aprendendo uma nova língua que eles não conhecem? Engenharia, seja engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, informática, medicina, ciências da computação, finanças, que é o caso desse vídeo aqui, ou pelo menos da maioria dos vídeos aqui do canal. Quantos brasileiros realmente gastam boa parte do tempo deles? Não estou falando nem a maior parte do tempo, estou falando, sei lá, 30% do tempo deles com algo que acrescenta. 90 e poucos por cento não gastam. Mais de 90% gasta 95% do tempo deles, que eles têm livre, vendo besteira com conteúdo que não agrega absolutamente nada na vida dessas pessoas. Pelo contrário, torna elas mais ignorantes e mais bestializadas. Ou seja, o problema do Brasil não é investimento em educação, assim como o problema dos Estados Unidos não é investimento em saúde. Os americanos morrem mais cedo porque só comem besteira. Precisa de uma mudança no comportamento, uma mudança cultural. Não é um problema de investimento. No Brasil, não existe um problema de investimento na educação. Existe um problema de incentivo, no sentido de as pessoas quererem melhorarem, as pessoas quererem ter um conhecimento, as pessoas quererem evoluir, as pessoas quererem se tornar mais inteligentes. Mas o que existe hoje é o contrário. Existe uma raiva, um ódio ao conhecimento e aplausos, uma glorificação à ignorância, à bestialidade, que é o que nós vemos tanto na televisão aberta quanto nas redes sociais no dia a dia. Você vai ver um vídeo de química, ver um vídeo de física, de biologia, de pessoas com conhecimento incrível, você vê lá 10 visualizações, 50 visualizações. Enquanto você vê alguém falando besteira no TikTok, 10 milhões de visualizações. Ou seja, as pessoas gastam 99% do tempo delas com besteira, com coisas idiotizantes e não com algo que vai acrescentar um conhecimento para elas, algo de positivo na vida delas. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema da educação brasileira, esse é o grande problema da saúde brasileira, esse é o grande problema da segurança, da infraestrutura brasileira e não só no Brasil, mas também ao redor do mundo. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.